E aí galera, tudo bom com vocês? Guilherme aqui, mais um vídeo para o Descomplica Atleta. E hoje eu vou falar com vocês sobre a nossa seleção brasileira, né? Nós estamos aí nas quartas de final da Copa do Mundo. Passamos muito bem a fase de grupos, embora a gente tenha perdido aí de Camarões. E passamos perfeitamente pelas oitavas aí contra a Coreia, tá? Mas o que a gente vai falar hoje? Tem uma situação que vem me preocupando aí nos últimos jogos, né? E todos os jogos, com exceção de Camarões, se eu não me engano, e a Coreia, os nossos jogadores acabaram se machucando. Então a gente teve aí Alexandro lesionado, tivemos Danilo, tivemos Gabriel Jesus, tivemos Alex Telles e tivemos Neymar lesionados aí, tá? Tudo isso em 4 jogos, tá certo? Uma média de mais de um jogador se machucando por jogo, mais ou menos, né? Então, galera, essa situação vai me preocupando um pouquinho. Eu vou explicar para vocês o que pode estar acontecendo, o que está rolando, por que estão se machucando tanto assim. Beleza? Então, eu vou explicar para vocês sobre as lesões um pouquinho primeiro, tá? E depois a gente volta a bater esse papinho aqui. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhada primeiro na lesão do Neymar. Então, ele está correndo, ele toma um carrinho. Olha como o pé dele vira aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem. Olha como o pé dele vira. Né? Nós temos ligamentos, tá? Nessa parte do... olha de frente. Olha como o pé dele vai virar. Então, o pé dele vira, alonga os ligamentos mais do que podem, onde gera esse entorse aqui no tornozelo, tá? Que acaba tirando ele de alguns jogos. Então, assim, sobre o Neymar não tem muito o que eu comentar sobre a lesão dele, porque o que acontece? Foi uma lesão de batida, de jogo, ele tá apanhando muito. E eu ouso dizer que ele talvez não esteja no jogo da final, se o Brasil for para a final, porque está se desenhando um cenário onde a Argentina vai encontrar o Brasil na semifinal, né? Então a gente sabe a rivalidade que tem Brasil e Argentina, a gente sabe como é que funciona. Então eu acho que ele já está apanhando muito. Contra o jogo da Argentina ele vai apanhar muito mais. E o tanto que vão bater nesse tornozelo dele não está escrito. Então até ouso dizer que ele não estará no jogo da Copa, infelizmente. É muito triste, né, a gente ter um futebol desse, né, mas infelizmente com aquele Otamendi lá. Bom, essa foi a lesão aí do Neymar, tá? Então não tem muito o que eu falar sobre essa lesão aqui. Foi lesão de batida de jogo. Essa daqui é do Alex Telles. Vamos ver o Alex Telles aqui então. Então, essa já é a lesão do Alex Telles, tá? Então, deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem. Ele teve uma ruptura nos ligamentos, tá? Colateral medial. E nesse momento aí, ó, que ele cai. O que acontece? Não dá pra ver direito, tá? Mas quando ele cai, ele não consegue colocar a sola do pé inteira no chão. Então ele vai deslizando, ele cai de lado e cai com a mão sobre o chão, tá? O fato dele não conseguir colocar o pé inteiro, a sola do pé inteira no chão, faz com que toda a pressão que tem da gravidade, do peso do corpo dele, quando ele cai, seja colocada sobre aquele ligamento ali onde houve a ruptura, tá? Então houve essa ruptura e acabou tirando ele da Copa. É uma lesão mais grave, tá? Não tinha como ser tratada aí, se vocês verem o joelho dele aí, não tinha como ser tratada antes da Copa aí, tá bom? Deixa eu parar o vídeo. Não tinha como ser tratada antes da Copa, antes de terminar a Copa. Ele vai precisar de mais tempo de recuperação, infelizmente. E mais um desfalque aí, tá? Tanto ele quanto o Neymar e agora o Gabriel Jesus
foi tudo lesões que, por mais que você tenha um preparo físico muito grande, por mais que seu preparador físico seja muito bom, são lesões que o jogador, a profissão do jogador, faz ele estar sujeito a acontecer, tá bom? Então, são lesões que infelizmente acontecem, não tem como a gente evitar, tá? Esses tipos de lesões são inevitáveis, beleza? Não tem como a gente evitar esses tipos de lesões. Aqui no caso do Gabriel Jesus, tá? Foi uma batida que ele teve na hora que ele foi dar um carrinho com o goleiro, tá? Onde, pelo que eu tô percebendo aqui, eu não vi o lance na hora do jogo. Também não achei vídeos que mostrasse o lance, o momento de quando aconteceu, mas ele tem um choque do joelho dele com a perna aqui, ou até mesmo o joelho do jogador. Tá muito ruim a imagem, não dá pra ver, e foi a melhor imagem que eu achei, tá? Então ele também sofreu essa lesão no joelho ali por conta da batida, tá certo? O caso do Gabriel Jesus também foi um caso que não tem muito o que fazer, não tem muito que, por mais, como eu falei, por mais que o preparador físico seja bom, não tem o fisioterapeuta, o fisiologista, todo mundo seja muito bom, não tem muito que evitar esse tipo de lesão. O jogador está sujeito a acontecer, infelizmente a gente deu o azar de 3 desses jogadores, né, terem esse tipo de lesão aí, tá bom? Agora aqui temos um porém, tá? Danilo e Alexandro, tá? Que eu vou explicar aí o que pode ter acontecido, porque o caso deles não foi lesão de batida de jogo, então eles não tiveram impacto em alguma caída, não bateram com outros jogadores, foi lesão sobre estresse muscular, tá? Alexandro teve uma lesão no quadril e o Danilo foi no tornozelo, se eu não me engano. Então aqui ele sente dor, aqui é só o Alexandro sentindo dor. E agora eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês super importante. Bom, então vamos lá. A gente tem Neymar, Alex Telles e Gabriel Jesus aí, tá? Com lesões que não tiveram como ser evitadas, tá bom? Como eu falei na transmissão, por mais que o preparador físico, o fisioterapeuta, o fisiologista sejam muito bons, são lesões que o atleta está sujeito por conta da partida. A gente viu que o Neymar está apanhando bastante, né? Como eu falei, vão se enfrentar Brasil e Argentina, e por conta disso, né, eu acho que ele não vai estar na final da Copa do Brasil, na Copa do Mundo, se o Brasil passar, né? Com tudo que está se desenhando, se o Brasil ganhar na Croácia, a Argentina ganhar na Holanda, eles se pegam na semifinal, e tem todo um lance de rivalidade Brasil e Argentina, mas não só isso, né? A gente sabe, independente da seleção que joga contra o Brasil, o Neymar é o jogador que mais é alvo aí das marcações apertadas aí. Tanto é que quando o Neymar pega na bola, 3 jogadores do time adversário se deslocam para marcar ele, e o que ajuda bastante o Brasil porque abre espaço para outros jogadores nossos aí, tá bom? Mas são lesões que não tem muito o que fazer. O Alex Telles ele caiu, teve a infelicidade ali de não conseguir colocar o pé de apoio, então ali teve aquela pressão em cima do ligamento, onde teve essa ruptura no ligamento colateral medial. O Gabriel Jesus teve a dividida ali com o goleiro ali, então assim, embora que o Gabriel Jesus eu não tenha conseguido achar muita informação relevante sobre a sua lesão, tá? Tanto é que o vídeo que eu achei foi aquele pedaço que eu mostrei para vocês ali, mas eu não achei muita informação sobre a lesão dele, mas tudo indica que é uma lesão ligamentar também. Então, são lesões que a gente está sujeito a acontecer, o jogador profissional está sujeito a isso, né? É um esporte de alto rendimento, isso pode acontecer, tá bom? Agora a gente tem 2 casos aí que me preocupam um pouco sobre a preparação física aí dos atletas, eu não digo da seleção brasileira, tá? Eu já vou explicar. A gente tem Alexandro com uma lesão no quadril, lesão muscular no quadril, e
o Danilo também com um entorse no tornozelo, tá? Uma lesão ligamentar no tornozelo. Porém, eu acompanhei os jogos, né? Pesquisei e não teve nenhuma dividida, nenhum impacto que pudesse causar esse tipo de lesão ali na hora, como foi os nossos 3 jogadores que eu citei aqui, tá? Então, tudo indica que foi um problema de estresse, tá, físico ali que pôde gerar essas lesões e só se agravar aí com os jogos da Copa, tá? E qual que é o grande problema? O que a gente pode entender sobre isso, tá? Lembrando que o que eu vou falar aqui eu não estou afirmando nada, tá bom? São suposições, tá? Que eu, dentro da minha área da educação física, que eu analisei e que eu entendo que pode ser um fator aí para gerar essas lesões nesses 2 jogadores, tá bom? Esse ano, né, de Copa do Mundo, a gente teve um diferencial que a Copa do Mundo ela foi no final do ano, tá bom? A gente começou no finalzinho de novembro aí e está se estendendo por dezembro, tá? O que acontece? O Catar, né, é um país que esquenta muito, tá? Ele chega a bater 50 graus Celsius, se eu não estou enganado. E mesmo, né, nessa época do ano, tanto é que foi por isso, né, que a Copa foi para o final do ano, porque normalmente a Copa é no meio do ano. Mas mesmo no final do ano lá é muito calor. Não chega a bater os 50 graus Celsius ali, mas lá é muito calor, né? Então, assim, o calor ali contribui para que haja um estresse físico maior, para que haja um desgaste físico maior durante os treinos e durante as partidas também. Esse é um ponto que deve ser levado em consideração, tá bom? E um outro ponto muito importante que deve ser levado em consideração é o momento que os jogadores estavam na hora da convocação. Então, eles estavam no momento onde a liga que eles estavam jogando, né, antes da seleção brasileira, é uma liga que estava sendo bem requisitada, eles estavam sendo bem requisitados nos times que eles estavam jogando, tá? A gente interrompeu ali, né, os campeonatos ali. Os que terminou foram os campeonatos brasileiros, né? Não sei se todos os campeonatos latino-americanos terminaram assim como o Brasil, mas os europeus não. Os campeonatos europeus não. Tanto é que a Champions League foi parada no meio. Mas não só a Champions League, os outros campeonatos também foram parados aí no meio, mais ou menos. Então, eles estavam no momento ali do campeonato que eles estavam sendo bem requisitados, tá? E que isso gera um estresse muscular muito grande. Não é como no Brasil que eles foram convocados e depois que tinha acabado aí o Brasileirão, tinha acabado a Libertadores, tinha acabado a Copa do Brasil e afins, né? Eles foram requisitados aí, foram convocados durante a metade do campeonato que eles estavam jogando. Tá? Isso causa um estresse físico muito grande, porque você está jogando ali naquele campeonato, está sendo muito requisitado no time que você está jogando, e você para por um momento para ir jogar uma Copa do Mundo. Então, o tempo de descanso, pelo que eu percebo, é muito mais curto do que os brasileiros que foram. Tá? O Everton, o goleiro, né? O Everton Ribeiro também, o Pedro, né? O tempo de descanso deles é muito maior. Tá? Então, esses são esses 2 pontos que eu vejo que podem ter contribuído para que eles tenham tido esse tipo de lesão. Então, o calor que aumenta o desgaste físico, o estresse físico exigido pelo fato deles terem tido pouco tempo de descanso entre a liga que eles estavam jogando e a Copa do Mundo. Então, tudo isso conta na hora de um jogador jogar um jogo. E a gente também pode colocar um azar de essas lesões terem estourado justamente nos jogos da Copa. Tá bom? E pode acontecer sim de outros jogadores se machucarem, tá? Então isso vai ser corriqueiro, isso vai ser normal, infelizmente. Não acho que houve erro do preparador físico do Brasil. Talvez o preparador físico dos times que eles jogam tenha exigido um pouco a mais ali na parte física, justamente pelo clube estar no momento ali que ele precisa corresponder, ele precisa mostrar resultado. Então, nesse ponto que eu digo que eles tiveram um pouco tempo de descanso entre o campeonato que eles estavam jogando para ir para a Copa do Mundo,
e o estresse físico que isso gerou. É nesse ponto que eu digo, talvez eles tenham sido exigidos um pouco a mais. Lógico que eu não posso chegar e bater o martelo e falar que realmente isso aconteceu. Estou gerando suposições, porque isso não é uma coisa que é muito comum de se acontecer, tá? De uma Copa do Mundo acabar de começar e a gente ter tudo isso de lesões, tá bom? Como eu disse, acho normal as lesões do Alex Telles, Neymar e Gabriel Jesus, porque isso é comum, eles estão sujeitos a acontecer. Agora eu já não acho tão comum as lesões do Alexandre e Danilo. Tá? São dessas duas específicas que eu quero dizer, eu não acho tão comum isso. E eu acho que isso aconteceu devido a todos esses fatores que eu citei aí. Essa é a minha opinião, tá? A opinião de um educador físico aí para vocês, tá bom? É a visão que eu tenho. E conforme formos ter mais jogos da Copa aí, a gente vai enfrentar a Croácia agora. Torço para que nada de ruim aconteça com os nossos jogadores, né? Que eles mantenham a integridade física aí. E mais qualquer atualização eu vou falando com vocês, tá bom? Recado importante, tá? Antes de terminar. Os vídeos do Descomplica Atleta estão voltando, tá? Eu tive um problema nesses últimos 2 meses, eu não consegui dar continuidade ao vídeo, porém eles estão voltando, tá? Como eu me comprometo a gravar mais vídeos agora para vocês, tá bom? Em breve eu vou trazer um novo vídeo, tá? Tô planejando falar um pouco sobre o esquema tático, tá? Sair um pouco da parte muscular e fisiológica do assunto e para uma parte mais tática aí do futebol por enquanto, tá? Já que a gente está no momento de Copa do Mundo, beleza? Então, muito obrigado aí por terem me assistido. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, por favor, podem fazer à vontade aí. Se você talvez tenha algum um outro ponto, alguma opinião que talvez eu não tenha percebido, aí comente. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @personalgui, com 3 i's no final. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre estar ligado nas novidades, tá? E o conhecimento, quando você não passa ele para frente, ele não é nada mais que um acúmulo de ego para você mesmo. Então, divulguem esse vídeo, passem para os amigos. São curiosidades interessantes sobre o que pode estar acontecendo com os nossos jogadores aí na Copa do Mundo. Então, sempre que chegar vídeo meu para vocês, passa para os amigos. Vamos deixar todo mundo ciente aí sobre o mundo do esporte. Beleza? Tamo junto e até mais.